Olá, graça e paz, amados, tudo bom? Irmãos, eu quero iniciar esse vídeo fazendo uma pergunta para a nossa reflexão. O que o Evangelho tem feito de diferença na sua vida? Ou seja, qual a mudança o Evangelho tem proporcionado na sua vida e na minha vida também, né? O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, escrevendo aos cristãos como eles deveriam agir, ele fala que o cristão ele deve abandonar a sua forma antiga de viver, o velho homem, revestindo-se de um novo homem, tendo a sua mente, a sua forma de pensar sendo renovada, a sua forma de raciocinar. Isso, amado, é um processo contínuo, dia após dia, sendo transformado, sendo renovado, sendo mudado pelo Evangelho, sendo cada dia mais parecido com Cristo. E ele conclui esse capítulo dizendo: aquele que mentia não mente mais, aquele que defraudava não defrauda mais, aquele que irava e pecava agora ira, mas não peca mais, né? E não entristece o coração de Deus, o Espírito Santo de Deus. E nós vemos que na Bíblia tem exemplos de pessoas que ouviu Jesus, que aceitou as palavras de Jesus, compreendeu esse evangelho que traz mudança e teve a sua vida mudada imediatamente. Esse exemplo é o exemplo da mulher samaritana, uma mulher que não tinha um passado a qual devia se orgulhar dele, mas que ao encontrar Jesus e ouvir de Jesus, e é interessante, amado, que Jesus, ele fala dele próprio para essa mulher e ele dá um exemplo muito claro, que é o exemplo de uma fonte. Uma fonte, amados, eu que sou do campo e conheço muito bem, quando em época de seca, onde você olha ao redor, as pastagens estão secas, o mato está seco e você está caminhando naquele campo e de longe você avista uma fonte, você vê que ao redor dela está verde, tem vida, tem cor. E ao longo daquela água que jorra por aquela fonte, ao longo no percurso daquela água, existe um caminho, existe uma marca, é tudo verde. Você percebe que ali tem vida. E Jesus explica isso de forma muito clara para aquela mulher. E aquela mulher entende esse evangelho, entende o que Jesus está explicando dele mesmo. E Jesus então revela para aquela mulher quem ele é e o que ele pode fazer na vida da pessoa que aceita esse Jesus, que aceita esse evangelho. E aquela mulher abandonou tudo que ela foi fazer, ela foi buscar água, ela deixou o seu cantil ali e já saiu imediatamente com a sua vida transformada, com esta fonte jorrando no seu coração. E evangelizou as pessoas que ela ia encontrando pelo caminho. É isso, amado, que o Evangelho proporciona na nossa vida, quando nós aceitamos as palavras de Jesus, quando nós aceitamos esta palavra, que é a palavra de Deus. Orando a Deus para esse tema, Deus colocou no meu coração um texto que retrata essa mudança, que está no livro de Atos, no capítulo 4, a partir do verso 11, que diz: E este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E portanto não há salvação em nenhum outro, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pela qual devemos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Vou repetir a última parte. E ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus.
Olha a mudança, amados. Olha a mudança que aconteceu na vida desses homens, desses discípulos de Jesus. A maioria dos discípulos de Jesus eram homens simples, pescadores, matuto do campo, né? Homens simples, iletrados. E agora estava ali no meio, num ambiente, num contexto que era um contexto de muita pressão. Eles estavam sendo interrogados. Estava ali a Suprema Corte, homens juízes, homens, né, instruídos. Estava ali tentando arrumar algo para condená-los. Estava pressionando. E aqueles homens simples, homens humildes do campo, poderia ter ficado ali acuados, intimidados com homens tão importantes da corte. Mas não foi isso que aconteceu. Aqueles homens cheios da autoridade do Espírito Santo, com a sua vida transformada, com a sua vida mudada, agora eles são parecidos com Cristo. Eles falam da forma que Cristo falava. Eles realizam os milagres que Cristo realizava. Em nome de Jesus eles realizam. Tem a sua vida agora mudada, transformada, a ponto de deixar aqueles homens perplexos, admirados com a mudança, pois conheciam a vida deles, sabiam que eram homens lá da aldeia de pescadores, homens simples. Mas agora fala como engenheiros, fala de pedra angular, da pedra fundamental. A pedra angular era a pedra base de uma construção, era a pedra principal, a coluna principal de um edifício. E Pedro agora fala como um engenheiro. E aqueles homens ficaram admirados e perguntando entre si: e agora? É fato que esses homens tiveram a sua vida mudada, porque nós podemos notar na vida dele, na fala deles. Ele fala como Jesus, se parece com Jesus. E como vamos parar essas pessoas? Como nós vamos condená-los? Começaram a perguntar entre si. Provavelmente algum teve uma ideia lá e falou assim: não, vamos trazer eles aqui novamente, vamos intimidá-los. Vamos dizer que eles não podem falar de Cristo. Nós vamos liberar, a gente libera vocês. Mas a condição é, vocês não podem falar de Jesus. Você não pode falar em nome de Jesus. Vocês devem se calar. E Pedro, cheio do Espírito Santo, com a sua vida mudada agora, com o Evangelho permanecendo na vida deles, fazendo a diferença na vida deles, perguntou a eles: olha, pensam aí entre vocês se é justo nós obedecermos mais a vocês do que a Deus. Isso é para machucar mesmo, né, irmãos? E assim, o que ecoa no meu coração, e que eu peço a Deus que também ecoa no coração de vocês, é essa resposta de Pedro. Pedro, ali diante daqueles magistrados, dos juízes, propôs para eles: olha, pensem aí entre vocês se é justo nós obedecermos mais a vocês do que a Deus. E Pedro ainda conclui essa fala dizendo: olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e que nós ouvimos. Amados, essa fala ecoa no meu coração. Não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. O que, amados, você tem ouvido? O que você tem visto? Principalmente agora, nós estamos aí há 90 e poucos dias longe da igreja, da casa de Deus, né? Onde nós ouvimos as palavras, as mensagens, os estudos bíblicos. Nós estamos aí há tanto tempo sem congregarmos. Esse evangelho ele permanece na sua vida, trazendo mudança, inundando o seu coração, trazendo vida. Ele permanece na minha vida, trazendo mudança.
O que eu tenho visto e ouvido? A gente tem um ditado que fala que, ditado não, um texto bíblico que diz que o coração, a boca expressa aquilo que o coração está cheio. Do que o nosso coração está cheio, amados? O que tem saído da nossa boca? Qual o nosso testemunho? Eu gostaria de terminar, amados, com essa pergunta, com essa frase do apóstolo Paulo. Não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. O que você tem visto e ouvido? Que o Senhor em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, que você possa, em nome de Jesus, permanecer nesta palavra que é fundamento para nossas vidas. Amém?